Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, falando do grupo que tem no nosso quintal, de contar um pouquinho da história do grupo. E eu queria agradecer muito as pessoas que vieram participar do grupo, que é a Alessandra, o Marco, o Alisson, a Edilane e a Dani. Então, todas essas pessoas, elas já praticam a compostagem, né, com minhoca. Se não me engano, a Edilane não faz com minhoca ainda. Mas eles todos estão junto com a gente, sempre são participativos no grupo. Então, eu queria agradecer muito a disponibilidade, todo mundo está aqui. E, então, o grupo que tem no nosso quintal, né? Por que chama o que tem no nosso quintal? Isso é um projeto que ele faz parte, ele norteia a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque eu sempre ficava me perguntando, assim, como eu moro em Contagem, e aqui, infelizmente, é uma cidade dormitório, muitas das coisas a gente faz em Belo Horizonte, né? Então, eu demorei um tempo para me sentir pertencente a esse território aqui. E esse projeto me ajudou muito com isso, porque é um projeto de valorização das coisas locais e do nosso quintal mesmo. Então, quando se refere ao quintal, não necessariamente ao quintal da nossa casa, mas o quintal da nossa rua, o quintal do nosso município, o que acontece? E a partir do movimento, né, de eu pensar o que tinha no meu quintal, que eu comecei a enxergar o que tinha na cidade e comecei a sentir pertencente a essa cidade aqui, levar as iniciativas, procurar iniciativas aqui na cidade e viver o território. Pode passar, Márcia. E então, esse projeto é um projeto de mudanças de hábitos. E como todas as mudanças de hábitos, elas têm um processo, né? Aí eu tô aqui para falar desse processo, como é que foi para mim. Inicialmente eu trabalhava com paisagismo, então eu fazia jardins enormes em casas enormes, que muitas vezes os quintais eram cobertos de grama e aquilo era para o belo. Então, aquilo passou a fazer pouco sentido para mim. Falar, gente, com tanta terra, por que não plantar? Por que não trazer segurança alimentar para as pessoas? Né? Não que o belo não seja necessário, é necessário também. Mas a segurança alimentar também é muito necessária. Então, aquilo passou a fazer pouco sentido e eu comecei a ter uma outra visão. Junto com esse trabalho, eu já fazia yoga. E o yoga, para mim, foi algo que foi um divisor de águas. Então, eu comecei a ter consciência do meu corpo, da minha vida, a criar consciência em relação ao espaço que eu pertencia. E então, eu pude perceber meu quintal também. E foi aí que eu comecei a rever os hábitos, né? Tanto da questão dos resíduos, de destinar corretamente, de correr atrás desse caminho, porque esse caminho não está pronto, ele é um caminho de construção mesmo, e a gente tem que buscar muito se a gente quiser fazer as coisas assim da maneira correta, porque nem tudo que a gente gera é fácil de ser destinado corretamente. Então, eu comprei uma composteira. E aí comecei a separar, né, os orgânicos dos recicláveis e eu comecei a ter contato com o meu lixo e comecei a ver o tanto de coisa que eu jogava e ia sendo enterrado, isso me incomodava bastante. Então, eu fui buscar aqui na comunidade, tem uma associação a 400 metros da minha casa, que eu tenho uma história com ela também. E levo todos os meus resíduos recicláveis para lá. E os resíduos orgânicos eu faço a compostagem no minhocário, ou então na horta aqui eu coloco, porque o minhocário é mais seletivo, então eu coloco os restos de comida
um desses canteiros, ó. E então, a partir desse movimento, né, os passos foram sendo dados. E a cada dia mais eu percebia a questão dos resíduos e fui cada dia mais destinando, né? E aí começou a fazer compostagem, começou a gerar o adubo e tudo. Falei assim, bom, agora o que eu faço com isso? Então foi nesse momento que a gente teve a oportunidade de fazer a horta aqui, porque eu tive que impermeabilizar a laje toda. E aí eu falei assim, vou fazer uns canteiros. E fiz os canteiros. Então, esse quintal aqui, esse que eu mostrei para vocês, é no terraço da minha casa. E sempre meus pais estiveram comigo cuidando desse jardim aqui, dessa horta, eles sempre me ajudaram bastante. Atualmente, meu pai faz compostagem aqui em cima. Então, aí, posteriormente a isso, eu escrevi o projeto que tem no nosso quintal e eu já consegui executar, não consegui executar ele inteiramente, mas partes dele já consegui executar. Eu fiz um trabalho na Fundação Renova, fiz alguns trabalhos de horta comunitária no bairro, já fiz alguns trabalhos em escolas. Atualmente eu trabalho no Instituto de Referência em Resíduos junto com a Associação dos Catadores, né? E então veio a questão do lixo zero. E aí estou aqui, lixo zero, e o grupo, o que tem no nosso quintal, surgiu no meio desse processo todos, e são pessoas que também fazem a compostagem com minhocas. E agora eu queria passar a palavra para vocês. Primeiro eu queria falar também que atualmente o Marco me ajuda muito, porque a gente conversa bastante sobre isso e ele me descreve algumas coisas em relação aos processos com a compostagem, né? A vermicultura e tudo, que muitas vezes eu não sei, eu sei por intuição e não sei explicar tecnicamente, mas ele consegue me elucidar muitas coisas, por que as coisas acontecem. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho da experiência dele com a compostagem, que é uma experiência recente também. E aí depois a gente vai passando para cada um das pessoas que são membros do grupo para falar das experiências pessoais com a compostagem. Você fala para a gente, Marco? Bom, primeiro, bom dia a todos aí que estão participando. Muito obrigado pelo convite. A compostagem, ela entrou na minha vida aí há mais ou menos 6 meses. E desde o início eu venho junto com a Patrícia, ela que me apresentou isso. Eu não tinha conhecimento técnico, sabia que existia, mas não sabia e não tinha um horizonte assim de implantar isso na minha casa e na minha vida. E, por vários aspectos, isso traz uma educação ambiental bem abrangente, porque você não trabalha só aquele universo da composteira, mas sim você começa a olhar o ambiente como um todo, e eu acho que de maneira holística, como deve ser feito. Então, nós entramos e começamos a fazer isso. Hoje eu tenho 2 recipientes aqui na minha casa, que totalizam em torno de 35 a 40 litros de capacidade volumétrica. Ele me atende bem e o manejo correto, ele faz com que essa capacidade de decomposição, ela atenda bem, no meu caso, me atenda bem sem eu precisar aumentar o número de vasilhames, né? Então, na minha história, eu comecei a observar o que eu colocava na composteira e a reação que isso dava, tanto no chorume, no biofertilizante, né? Não é correto falar chorume, é o biofertilizante ou humus líquido, que é gerado através da lixiviação e decomposição. Eu comecei a observar algumas características e algumas mudanças neles. E também comecei a observar o comportamento das minhocas, né? Porque aqui nós utilizamos a vermicompostagem e, além de acelerar o processo de decomposição, a minhoca é um excelente indicador se está tudo bem dentro da sua composteira e se o procedimento ele é profícuo, ele é um procedimento que vai ter um bom rendimento e uma decomposição correta. Por quê?
Se houver algum problema na sua composteira, as minhocas vão fugir. Então, geralmente, quando a gente visualiza, quando você abre um dos vasos e as minhocas estão saindo, elas estão sendo afugentadas ali, é porque você está colocando alguns compostos que não deveriam ser direcionados para lá. Eu fui fazendo essas observações. No início, houveram a formação de larvas, que eu corrigi com a adição de matéria seca. E uma das matérias secas assim mais importantes que eu considero para se colocar é a serragem grossa, porém tem que ter cuidado para que essa serragem não tenha resíduo de cola e também não tenha resíduo de verniz. Isso é muito comum a gente observar, mas tem que ter esse cuidado. E foi fazendo essa gestão mesmo do que colocar, evitar frutas cítricas, dentro dessas frutas cítricas evitar completamente o limão, óleos e gorduras. E depois disso eu fui visualizando mudanças no chorume. No início eu vi um sobrenadante bem oleoso no chorume, que era de advento de guardanapo, folha de papel, esse tipo de coisa que eu estava colocando estava errado. Como eu disse aí, eu fui aprendendo fazendo, né? Aprendendo na prática. Hoje eu considero que a composteira ela tá funcionando bem, ela consegue me atender. Eu peguei um pouco aqui agora do chorume que é gerado lá. Esse chorume eu faço uma diluição, faço uma solução a 10%, quando muito 20%, e utilizo em algumas plantas aqui de casa. Tem uma geração de volume que eu não consigo escoar ela, então tem muito chorume aqui, e eu utilizo nas plantas diluídos e com um intervalo de uma semana, porque por ser um líquido extremamente nutritivo, você sobrecarregar as plantas com isso também pode ser ruim. De modo geral, essa foi a minha experiência. Eu tenho muito a aprender ainda e estou fazendo algumas experiências aqui por minha conta, no que adicionar, e principalmente com chorume. Certa vez eu tentei separar esse chorume, propor um tratamento, separar as fases, para ver, né, como eu disse, eu tenho muito e não tenho muito o que fazer com ele, a não ser jogar nas plantas. Mas tem sido uma experiência enriquecedora, e esses problemas que normalmente acontecem aí com quem tem essa prática, eu tenho tentado corrigir mesmo com o manejo do que vai para a composteira. Aí, e você tinha falado também sobre a aceleração do processo pelas minhocas. Fala um pouquinho mais. É porque esses micro-organismos, eles já são naturais do solo, né, do ambiente, e se você coloca as minhocas, elas conseguem degradar essa matéria orgânica que está lá de uma maneira mais rápida. Ela funciona auxiliando esses micro-organismos, né? Claro que de maneira independente, não criando relações biológicas, né, com eles. Eles vão existir, mas a degradação deles é muito lenta. E uma coisa importante que eu também queria falar e que faz muita diferença, tá, na celeridade do processo, é colocar a matéria orgânica na menor porção possível, ou seja, você picar um pouco os alimentos, diminuir a granulometria dela. Porque se você coloca ela muito grande, imagina um pedaço de melancia lá, você diminui a superfície de contato e acaba aumentando o tempo de decomposição. Então, colocar isso de uma forma em porções menores, em fragmentos menores, auxilia muito a biodegradação, facilita o trabalho das minhocas, né? E eu, como eu disse, reiterando, o que eu acho mais importante da minhoca também é que ele é um indicador. Se aquele ambiente muito sensível, ele sofre alguma intervenção a partir de algo que você colocou, elas vão sinalizar para você. Então, o primeiro indicador que você pode fazer ali as intervenções que você julga necessário, que você tem conhecimento para fazer, para que você não perca tudo. E importante também mexer, para que geralmente elas vão para o fundo, né, para você oxigenar um pouco o meio. Por mais que, se a gente não mexer muito, esse meio começa a se tornar facultativo e gerar zonas aí anaeróbias e tudo mais, e pode interferir um pouco até na qualidade do chorume. Bom, então, agora eu queria que a Dani falasse, porque ela é uma composteira antiga e, para dizer a verdade, foi a Dani que me incentivou
a comprar o minhocário, porque antes de eu ter a minha, ela tinha a dela na casa dela. Eu falava, gente do céu, que coisa mais bacana e tal. E aí eu comprei uma igualzinha dela. Eu lembro quando você foi em casa. Então, eu tenho a composteira, deve ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. E ela já passou por tudo. Uma vez tomou muita chuva, as minhocas foram sair, deu uma confusão, todos começaram a suicidar, eu fui ficando preocupada. Eu já confundi umas larvinhas que alguém mandou recentemente nesse grupo, né? Eu achava que aquilo era filhote de minhoca, eu salvava todas, agora eu mato todas. Mato não, eu deixo elas morrerem, porque elas vão embora. Mas é o que o Marco Aurélio estava falando, é isso mesmo. É a prática que vai te dando liberdade. Antes eu era extremamente rígida, não fazia assim, nem papel eu colocava, eu era tudo certinho. Aí um dia desses eu fui na casa da Patrícia, fiquei tanto de papelão, eu falei, gente, não jogo mais nenhum fora. Aí os papelões também começaram. E eu tenho a composteira, essa das 3 caixas, que eu sou ainda, como ela é fechada, então eu sou bem rígida, eu não coloco nada que não pode, que é os cítricos, né? E os temperos, a gordura. E tem mais 2 composteiras que estão maravilhosamente bem, usando o que o Marcos falou de minhoca, todas estão, sim, as minhocas estão transbordando, então é sinal de que elas estão saudáveis. E nessas outras eu jogo tudo, mas elas são abertas, elas não são tampadas, né? Agora, é muito gostoso a gente trabalhar com a composteira, porque assim, me incomodava muito eu vi aquele tanto de material orgânico sendo jogado fora, isso me incomodava. Eu disse, bem, vou fazer alguma coisa. E é muito legal você colocar uma terra por cima ruinzinha, e daí uns 3 meses, aquela terra tá assim, borbulhando de vida. Essa é a minha experiência com composteira e assim, agora é uma prática. A gente tem que facilitar. Na verdade, no dia a dia, a gente não pode ter uma coisa muito difícil. Então, assim, a minha composteira fica na cozinha. Porque ali, assim, já tá facinho de jogar. Descasquei, eu já jogo direto. A outra, que é aberta, ela não fica na cozinha, mas ela fica debaixo da janela da cozinha. Então, assim, jogar pela janela. E eu mexo mesmo na composteira de 3 em 3 meses. Né? Assim, que eu viro as caixas, ela não me dá trabalho. Isso eu acho que é o mais importante. A gente tem que adaptar a nossa realidade. É isso, tá bom? Agora você falou uma curiosidade também que a gente estava conversando, que a gente sempre fala dos cítricos, né? E você tem uma composteira que você coloca só cítricos, não é isso? Conta pra gente. Na verdade, mas foi muito em cima do que você falou também, Paty, aquela última vez que a gente conversou. Ela é aberta e ela é grande. Eu tinha uma caixa d'água furada, aí eu furei mais. E a compostagem acontece nessa caixa d'água, o chorume vai embora, né? Assim, ele vai para a terra, ele não tem chorume. E me incomodava, falar assim, gente, esse tanto de casca, esse tanto de laranja mesmo. Aqui em casa as minhas filhas gostam muito de suco de laranja. Então, assim, aquele tanto de casca, vou ter que jogar. Aí eu fiz isso. Inicialmente eu joguei as laranjas, joguei um pouquinho de terra e tirei um pouquinho de minhoca da minha composteira e coloquei lá. Falei assim, vamos ver o que vai acontecer. Na melhor das hipóteses, elas vão embora, vão fugir. Só que aí tem umas 3 semanas que eu fui lá mexer, a terra tá com um cheiro maravilhoso de laranja, porque eu joguei muita mesmo. Até tem bolos e bolos de minhoca, mas assim, é muita minhoca que tem lá dentro. E tá nascendo, as coisas vão nascendo. Eu jogo, por exemplo, não é só laranja, né? Tá cheio de muda de mamão, tinha uma muda de abacate, tinha umas 2 mudas de manga. Vai brotando e vai ficando assim. Eu já não faço muito, não. Mas ela é aberta e não tem chorume. Então pode ser isso também, né? Que não deixou tão ácido.
E também é aquilo que a gente tinha falado, né? Você coloca ela num canto, então, até que elas comecem a entrar num estado de decomposição, que a minhoca possa ir até lá Uhum. né, e finalizar o processo, existe espaço para isso. Muitas vezes na Isso. composteira, né, comum, a Pequenininha. pequena, não Aham, vai não ter tem. espaço para isso se misturar. Então, eu acho que por isso que deu certo aí com a sua. Não. A pequena, eu sou bem rígida, assim, eu não coloco nada que não pode colocar. Faço a mistura de 3 em 3 meses, a troca das caixas, e ali é como se fosse meu berçário. Ali vai juntando minhoca, ali onde que eu testo as coisas, assim, deixo as minhoquinhas. E nas outras eu vou testando, porque na melhor das hipóteses elas vão embora e fugir, né? Mas não fugir, É. Obrigada, Dani. Então, aí agora, vou fazendo assim, eu vou colocando um que tem pouca experiência, mas que tem mais. Agora, eu queria que a Alessandra falasse pra gente, porque a experiência dela é bem recente, né, Alessandra? E ela tem sido guerreira. Cadê ela? Acho que Bom ela... dia, tô Ei, aqui. Ei, então, é prazer estar aqui com vocês hoje. O meu processo com essas questões aí ambientais, ele é muito recente. Eu tenho outras militantes, mas eu conheci a Patrícia e por volta de setembro, né, Patrícia? Agosto, mais ou menos, foi a nossa primeira conversa. E a Patrícia veio para me dar uma picadinha, né, para começar a antenar para esse tipo de assunto, que antes realmente eu sou muito urbana, sabe? E antes realmente eu tinha, não me atentava, me incomodava, me incomodava muito, mas eu não realmente não atentava muito para essas questões. Bom, com o trabalho da Patrícia, a Patrícia veio através de um grupo que eu faço parte, que é o Rotary, e ela queria trazer para a Contagem essa questão do lixo zero, né, para poder trazer aqui para a Contagem, para poder fazer a semana do lixo zero, que seria em outubro e tal. E aí eu levei para o nosso grupo de jovens, que é o Interact, que é o nosso grupo a parte jovem do Rotary. Foi um período muito legal, que em outras oportunidades a gente pode falar, né, Patrícia, mais sobre isso. E eu não consegui, porque eu fico o dia inteiro fora e não consegui implantar nada na minha casa com relação à compostagem, à coleta seletiva, até a pandemia, né? Quando começou a pandemia, realmente a pessoa que me ajuda aqui em casa ficou na casa dela, e aí eu comecei a cozinhar muito e a cuidar mesmo da casa, e começou a me incomodar o tanto de casca, o tanto de semente, tudo que eu estava jogando fora. Aí logo eu entrei em contato com a Patrícia e falei, Patrícia, eu preciso começar a fazer, e é um bom momento agora que eu estou dentro de casa para ver se eu consigo trazer isso para dentro do meu lar. Bom, conversei com a família e fui atrás dos baldes. Eu não quis comprar, mesmo por causa da pandemia, a dificuldade de sair para comprar as coisas, pedi pela internet, e eu tive acesso aos baldes e comecei. Bom, o primeiro balde foi sem minhoca. E esse primeiro balde, gente, eu enchi ele em uma semana, aqueles baldão assim de padaria, né, de manteiga e tal. Parece que dá 15 quilos, não sei. E aí eu fiquei aterrorizada com o tanto de casca, assim, em uma semana que eu consegui encher. Aí eu entrei em contato com a Patrícia e falei, Patrícia, não tá saindo o churume, né? O líquido não tá descendo, não tem líquido lá embaixo ainda. E aí ela foi me acalmando, e o pessoal aqui de casa também participando. Nós tivemos um pouco de preguiça de ficar cortando a casca. Então, por exemplo, uma casca de batata, né? Ficar picando pequenininha, a gente estava jogando tudo grande na composteira. Aí começou, passamos para o segundo balde na segunda semana. Esse segundo balde, eu já quis colocar minhoca. Fui na casa da Patrícia, busquei as minhocas, coloquei.
Tava indo e aí a composteira para mim começou a ter vida ali dentro. E eu imaginar que eu não estava dando comida direito, não sei o que daquela vida, isso daí me trouxe assim um pouco de mais responsabilidade daqueles baldes ali. Ótimo, passamos para o terceiro balde. Aí já estava dando 4, 5 dias, porque a gente estava cozinhando muito. E isso me assustando, eu achando que eu estava colocando muito seco. Ótimo. No quarto balde, as minhocas começaram a sair. Isso me assustou. Eu comecei a ver as minhocas saindo do balde, no chão, morrendo lá, porque o chão é muito frio, que é granito. Liguei para a Patrícia, falei, Patrícia, o que está acontecendo? As minhocas estão todas saindo, como é que elas saem desses buracos e tal? Aí a Patrícia falou assim, elas estão suicidando. Aquilo dali para mim foi pior ainda. A minhoca suicidar dentro da minha casa, é a minha filha, com pavor das minhocas, que minha filha tem 15 anos, aquela fase assim, né, que não pode ver uma barata, uma minhoca. E isso incomodou ela demais, de pensar que a minhoca ia chegar mais para fora. Enfim, aí a Patrícia me acalmou de novo, falei, Sandra, coloca mais seco que as minhocas estão suicidando. Aquilo ali me incomodou pra caramba. Beleza. Aí eu desfiz do primeiro e segundo balde, que minha composteira já estava maior que eu sou baixa, mas ela já estava passando na minha cabeça, que estava 5 baldes um em cima do outro. Aí começou a dar muita larva. Aí eu enchi a paciência da Patrícia de novo. Patrícia, que tanto de bicho de goiaba que é esse que está dentro da minha composteira, o negócio está transbordando, eu abro a tampa. Tem aqui tanto de minhoca branca e... Ok. Aí a Patrícia, põe mais seco. Tananã. Tá bom, então vamos. E aí eu comecei a jogar o primeiro, né? Já tinha dado 45 dias. O primeiro balde foi pro jardim do meu prédio. Vou falar para vocês que não tinha um cheiro bom. Assim, a minha expectativa é que ele não tivesse tanto cheiro. Eu passei um aperto com os moradores, porque aquele primeiro adubo ali realmente custou para sair o cheiro. Eu e o porteiro fomos colocando as coisas por cima para ver se abafava o cheiro até sair tudo. Então, eu estou muito no início, né? A gente está muito no início. Teve um dia que eu cheguei aqui em casa no domingo, eu saí, na hora que eu voltei, a minha área de tanque, porque fica na minha área de tanque. Era puro mosquitinho, que eu não estava entendendo. Então, assim, eu ainda estou muito no início, voltei a trabalhar, então eu encontro dificuldades com a moça que tá aqui em casa, porque ela não conseguiu ainda... ela não interiorizou ainda a filosofia, né, nova do lar, e eu tô na luta ainda. Eu fico penalizada de não falar coisas positivas ainda, né? Mas vamos ser guerreiros até o final para poder dar certo, porque eu acho que é uma prática importante. Pode falar, Daniela. Não, eu tenho uma dica. No início, eu fiquei com muito medo também da questão do cheiro, de dar muito mosquitinho. Aí, na época, eu conversei com a pessoa que me vendeu a composteira, e ela me falou o seguinte, para mim jogar extrato de ninho. E, de verdade, na época funcionou bem. Mas, assim, depois eu peguei jeito, e aí ela parou de dar mosquito, parou... A hora que você pega o jeito, vai funcionar. Mas esse extrato de ninho eu comprei pela internet também, tudo que eu fiz foi pela internet, assim, comprei a composteira pela internet, as minhocas, tudo. Esse extrato de ninho, eu dissolvia ele num litro de água e jogava pro lado de fora mesmo, e não dava nada, tirava o cheiro e não deixava dar aqueles mosquitinhos, não. Isso é uma boa. Uma dica. Ótimo. Eu anotei. Mas você jogava aqui enquanto você estava falando. Não. Do lado de fora. Eu jogava pro lado de fora da composteira, assim. E era muito diluído. Então não dava problema não matar. Ele falou assim: isso não tem problema nenhum para as minhocas, pode jogar. E realmente não teve, não. Elas estão lá ainda. Legal. É uma ótima dica. Aí você borrifa? Você borrifa do lado de fora? Isso, eu deixava no borrifador mesmo. Essa diluía pouquinho, tipo assim, não sei. Na época tinha lá a proporção.
Mas eu lembro que junto com a composteira eu comprei quase 1 litro, não usei nem 100 ml, é tipo assim, deve ser 10 ml para 1 litro de água, alguma coisa. Não, tem lá, eu não sei não, tá? Eu sei que você dilui esse extrato, eu deixava ele no spray mesmo. A hora que eu vi que tinha mosquito, eu ia lá e... Aí eu danei a jogar, eu tava jogando muita, eu já tava com os borrifador por causa da pandemia de água com água sanitária. Estou com o borrifador perto de álcool, então eu comecei a jogar, mas não some. Não, o extrato de ninho tem até um cheirinho assim, meio de planta, sabe? É gostoso. Não é bom colocar dentro, né, gente? Não, eu jogava nela assim pro lado de fora. Mas vamos na fé, vamos continuar. Mas você falou... pode falar, Patrícia. Então, é porque você falou que fica penalizado de não falar as coisas boas. Mas eu já vejo uma coisa maravilhosa que aconteceu com você, que é essa questão da mudança de hábito. Quando a gente começa a perceber essa coisa, né, de que só de você entender e ver e ter contato com o que você está produzindo, já é algo maravilhoso, porque você deu um passo à frente. Voltar é muito difícil. Então, parabéns. Obrigada. E aí, outra prática que como uma consequência são as embalagens, que eu nunca tinha feito a separação. E nesse período que eles não estão buscando, a gente não tem aonde entregar, né? Também tem sido uma preocupação da gente aqui agora. Então, bora continuar, né? E que o lixo zero em Contagem cada vez mais tem um papel de expressão para comover e levar mais adeptos. Obrigada, gente. Obrigada, Alessandra. Alessandra também é uma fomentadora, né? E ajuda muito a gente aqui nas divulgações e entrar nos espaços com o lixo zero. Então, aí agora, obrigada. E aí eu queria falar também, aproveitando, que o movimento Transformar deu uma força bacana para a gente nas divulgações, né? Então eu queria agradecer muito. E agora eu queria passar a palavra para o meu primo querido, Alisson, que tem uma composteira que eu sou fascinada com ela, porque ele tem andares e andares na composteira. Achei que você ia mostrar. Ele já é um composteiro mais antigo também. Eu fiz até um roteirozinho aqui para contar minha história aqui para vocês aqui, ó. Lelê tá aqui do lado aqui, ó. Lelê. Mas ela não gosta muito da minha tarefa lá das minhocas, não, né, Lelê? Quer dizer, ela que cheira ruim, não sei o quê, né? Mas vamos lá. Olha só, minha trajetória é a seguinte. Vocês estão escutando bem aí, tranquilo? Quem me ensinou a compostagem foi a Patrícia, né? Ela teve uma época aí que ela dava uns cursos, não sei se dá ainda. E aí eu e Raquel e os meninos fizemos o curso com ela. Foi até uma amiga dela aí que tem Márcia, Márcia, né, Raquel? Ela faz yoga, né? E aí achamos legal e tal. E aí, na época, a Patrícia, no curso que ela deu, ela ensinou a gente usar essa composteira de lata aí, da lata de manteiga, né? Que a Alessandra aí está usando. Aí, só que na época, por coincidência, na mesma época que a Patrícia me ensinou esse curso aí, um amigo lá do serviço comprou uma composteira com minhoca e tudo na casa dele, comprou de um cara lá no Paraná. E aí eu também estava empolgado lá com a composteira dele. E aí eu acabei comprando a composteira lá do cara lá. Na sequência, eu fiz o curso com a Patrícia, aí que eu descobri que tinha as latas também. Aí começamos esse processo de mudança de cultura, né? Isso é uma mudança de cultura. Espera aí só um minuto. Vou desligar aqui. Isso é uma mudança de cultura. Fazer compostagem acaba que vira uma rotina, vira um modo de vida, né? Então, eu tive uma série de dificuldades no início também, de entender como é que as coisas aconteciam. Então, hoje, basicamente, como é que funciona?
Eu tenho dois... Ah, cara, tem... não sei o que é. Eu tenho uma composteira grande aí que, na verdade, são dois conjuntos, né? Porque a composteira ela tem as caixas e tem a caixa de chorume, a última, né? Então, no meu caso lá, são 2 caixas de chorume e eu tenho um conjunto de 5 caixas em cada uma delas. Então, eu tenho 10 composteiras. E aí, o que acontece? Eu tenho algumas pelejas também, né? No início, eu achava que ia ser legal se eu usasse o mixer e pegava e triturava os alimentos, tudo, e colocava tudo triturado lá dentro. Aí, no início que eu fiz isso, começou a dar certo, depois, de um dia para o outro, as minhas minhocas começaram a suicidar também. Esse processo de todo mundo que começa, a minhoca suicida, mas a gente vai aprendendo, é normal. Aí eu peguei e desisti desse negócio de passar ela no mixer, porque eu acho que até pelo que o Marco Aurélio falou aí, fica muito denso e atrapalha o processo. Eu acho que não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Então, eu hoje também é a mesma coisa. Eu pego lá um talo de couve lá e saio picando ele com a faca e jogo lá dentro e pronto. Não tem muito mistério, não, né? Então, o que eu falei aqui? Ó? Falei da Patrícia, falei da questão do suicídio. O suicídio é exatamente o que o Marco explicou lá, né? No início foi terrível. Entender como é que a composteira funciona, que aí você vai equalizando lá e a natureza é muito perfeita, né? As coisas vão se organizando lá dentro. Essa questão de triturar os alimentos, eu fiz esse teste. Não aconselho, acho que não vale a pena. A gente faz um processo, como a Dani falou, que ela já vai jogando dentro da composteira dela que está na cozinha. Como a gente não tem espaço na cozinha, elas ficam lá fora. Eu moro em casa, né? Então elas ficam no terreiro, lá num cantinho lá do terreiro. E então a gente tem um potinho na pia que a gente vai juntando. E aí, quando o potinho enche, a Raquel ou a própria empregada já tem uns potes lá em cima da composteira lá que ela vai acumulando lá durante a semana. E aí, depois que a gente acumula lá, no final de semana é uma tarefa minha, ou sábado ou domingo, mexer com as minhocas. Então, a Raquel fica rindo aqui, porque tem um cara no YouTube que eu acompanho, ele faz postagens políticas toda semana, sabe? Todo dia. Ele sai um post dele de uns 10 minutos, mais ou menos. Aí no sábado ou no domingo, como diz a Raquel, né? É o triplo. É eu, Maurício Ricardo e as minhocas, e aí o meu cachorro, que de vez em quando fica lá acompanhando também. Não sei o que ela faz lá, não, mas ela fica lá do meu lado. A Mel fica lá. Então, Mel, Minhoca e Maurício Ricardo, todo final de semana. Então, eu já criei esse hábito de toda semana ter essa tarefa de mexer na composteira. Então, eu tiro caixa por caixa, aí eu pego o resto de alimento novo que eu tenho que colocar lá, eu vou colocando nas caixas que vão cabendo. Está lotado de humus, que é uma coisa que eu queria compartilhar, que eu faço, mas eu não sei, aí é de cada um, né? Eu tiro o humus de caixa por caixa e peneiro. Eu vou peneirando e separando, peneirando e separando. Então, esse humus que eu separo, ele é bem limpinho, é igual a terra mesmo, sabe? E igual o Marco aí, a hora que eu tenho lá sobrando lá, eu já vou sair doando para os outros. O que eu uso aqui na minha casa, eu uso. O que eu não uso, eu saio doando para os outros. Então, assim, é uma rotina, é uma forma de viver e tirar um pouco da minha aliviar um pouco a minha consciência com relação ao lixo, né? Quando a gente criou a composteira aqui, a nossa lixeira a nossa lixeira de preto, né, da cor preta, ela de restos, né, ela diminuiu em 60%. E aí, tia? Minha tia bem, conectada. Lindo. Bom dia para vocês todos. Beleza? Bom dia, Marco. Bom dia, meninas.
Aí o que acontece? Então, uma das vantagens é essa, né? De diminuir a quantidade de lixo que você joga no ambiente, né? Então, como a gente já faz a parte da coleta seletiva também, a gente já tem o local que a gente separa e que descarta e tal, então hoje a gente tem um descarte bem consciente de lixo, sabe? Com relação às mudas, né? De vez em quando aparecem umas mudas lá, eu coloco na caixinha de leite, e a hora que vira uma mudinha mais bonitinha, eu levo para o seu Antônio lá na Firma de Matos. Lá tem um homem lá que vende muda, aí eu vou lá e dou as minhas mudas para ele vender. Isso aí é muito interessante, Alisson, porque a composteira, ela é de uma abundância, porque ela oferece para a gente, assim, as coisas nascem. Você coloca a terra vai coloca no vaso, aí de repente tem tomate, tem o pimentão, é tudo que você come. Fala, Dani. Exatamente. E aí você o que quer acontece? Falar? Não. Aí o que acontece? À medida que Só vai oi nascendo pra Joana. Aí o que acontece? Eu vai juntando as mudinhas, eu levo pro seu Antônio lá. Aí um dia desse eu cheguei, a primeira vez que eu fui lá doar para ele, eu falei, não, você não vai sair daqui de mão vazia, não. Ele pegou e me deu uma muda de uma planta que eu não conhecia. Até botei no grupo aí outro dia, a tal da Bertalha. Aí eu plantei ela num vaso e esse negócio lá vai subindo pela parede afora ali, que ela é muito parecida com o espinafre, né? Só que parece uma folha grande de espinafre. Então hoje a gente já come Bertalha aqui em casa, aqui, que é uma doação do São Antônio. Então, assim, você vai criando a cultura nas pessoas, né? De entender um pouco mais o nosso papel dentro do meio ambiente, né? E a última coisa que eu queria falar é que isso é uma terapia para mim, né? Me alivia o estresse da semana. E que eu comprei uma composteira dessas de 3 e levei lá para a empresa lá, e eu tenho a minha composteira lá do meu lixo lá da empresa. O povo acha esquisito aquele negócio, acha que fede e tal, e eu deixo minha composteira lá. Na hora que começar a virar humus mesmo, já tem um lá que quer uma já. Então eu já lá vou convencendo outras pessoas a mudar, né? Sensacional. Mudar a cultura, né? Mas é isso aí. Muito bom. É assim mesmo, a gente acaba. É um jeito diferente, né? E as pessoas acabam prestando atenção porque é diferente, e aí a hora que a pessoa começa a entender, ela acaba vindo para. Assim, né? Começa a ter curiosidade, desperta para a coisa. Isso aí acontece comigo, assim, direto. E é por isso que a gente está aqui, né? Olha aí, tanta gente que está fazendo. Tem um detalhe também, é o seguinte, nós somos mineiros, e o mineiro, para você vender alguma coisa para ele tem que ver para crer. Então não adianta. Enquanto a pessoa não vê funcionando e sabe que não fede e tal, enquanto ele não vê, ele não acredita. Mineiro é assim, não tem jeito. Obrigada, Alice. Eu vou passar agora para a Edilane, que é amiga também, já está fazendo compostagem, e a composteira dela está sem minhoca. Não é isso, Edilane? Bom dia, tudo bom? Todo mundo aí? Então, a minha experiência com a composteira, com a minhoca, não deu certo, mas eu não tive essa resiliência aí de vocês no início, não, porque eu comecei, inclusive foi uma que eu ganhei num sorteio, lembra, Patrícia, que você fez no grupo? Uhum. E como aqui em casa somos 5 pessoas, a minha produção de lixo orgânico é muito grande, porque eu sou filha de uma mulher que sempre cozinhou muito legumes, verduras. A gente tem muito hábito desse tipo de alimentação, então a minha produção também aqui em casa é muito grande. Eu uso na cozinha, né? Eu tenho o hábito de cozinhar
e de fazer verdura todos os dias, no almoço e na janta, né? De comer muita fruta. E a partir, então, dessa composteira, eu fiz a tentativa, eu não consegui. A minha teve muito mosquitinho, que me incomodava muito, inclusive vinha para dentro da minha cozinha. E a minha dificuldade também de ter a matéria seca. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. A matéria seca para colocar, apesar de eu ter um quintal enorme, mas aqui em casa, eu moro aqui no Colonial, em Contagem. E aqui no Colonial é um bairro muito úmido à noite. Então, todas as minhas folhas no chão, quando não está num verão muito extremo, assim, as minhas folhas ficam todas muito molhadas, né? E aquele trabalho todo de secar essas folhas, assim, me dava muito trabalho. E as minhocas começaram também a morrer, né? Aí eu fui desistir, parei de fazer, não dava conta do balde de manteiga, né? E eu trabalho também, assim, 2 escolas, para mim ficava muito difícil, porque aqui em casa era só eu que mexia. Aí, nesse meio tempo, meu filho, o meu filho Eduardo, ele tem 10 anos de idade, desde uns 9 mais ou menos, ele começou e ele ama Carol Costa, não sei se vocês conhecem ela, que mexe com planta e fala muito dessa questão da compostagem também. Ele me fez até comprar um livro dela, e no livro dela tem uma receita de como fazer composteira e tal, e ele começou de novo a me incentivar. Aí veio a calhar que a minha sobrinha foi para os Estados Unidos e ela tem uma composteira grande e falou assim: tia, eu não vou fazer, vou levar para você. Aí ela trouxe para mim, sabe, que desde a primeira vez que eu comecei a fazer e não deu certo, nesse período de intervalo, eu ficava com uma dor na consciência enorme de colocar isso no lixo comum, sabe? E como eu acompanho a Bela Gil também, como ela fala que comer é um ato político, eu acho que a gente descartar o que que são nossos restos também é um ato político, né? E eu comecei a ficar muito incomodada com isso e já não colocar minhocas para eu não ter aquele primeiro problema, que eu fiquei meio apavorada com ele. Mas eu acho que eu fiquei um pouco animada aí agora, depois que vocês falaram, principalmente com a experiência da Daniela, porque para mim deixar a composteira na cozinha é algo impensável. Eu quero essa receita, porque os mosquitos, o próprio cheiro, né? E eu fico muito incomodada. Então depois eu quero até conversar com ela para poder saber como que faz isso, inclusive por questões de facilidade mesmo, porque como a Patrícia falou, quanto mais distante da gente, pior, porque acaba desanimando, né? E nós, né, principalmente nós mulheres, nós somos pessoas, eu não sei vocês todas aí, mas assim, multitarefas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo almoço, a gente já está tendo que arrumar outras coisas, tendo que pensar outras milhares de coisas, e como eu não fiz essa organização aí que o Alisson faz de separar tudo. Então, toda hora eu coloco na minha lixeira, eu arrumei uma lixeira dentro da cozinha, separada. E é engraçado que é uma cultura mesmo, porque ainda, às vezes, as meninas não colocam nessa lixeira, aí eu tenho que toda hora falar, gente, olha, é aqui que coloca, né? E eu tô gostando muito. Aí, a partir do nosso teste com o grupo, semana passada, eu comecei também a fazer a composteira no chão com os cítricos, sabe? Aí, desde aquele dia, eu comecei a fazer. E tem uns 5 dias, mais ou menos, eu tô gostando, assim. Então, todo dia, o resto dos cítricos, eu coloco um pouquinho na minha composteira normal, que não tem minhoca, então não tem problema, né? E o restante eu tô colocando no chão. Então, a minha segunda fase agora é querer separar o restante do lixo. Eu tenho pensado muito nisso e
Não sei se depois da quarentena, se no meu bairro tem atendimento com relação a essa coleta do lixo seletivo por catadores, mas eu acho que, para mim hoje eu acho que é um caminho sem volta a compostagem. Eu não vou, não tem como, mas eu vou estar atrás, mesmo que eu não tenha essa experiência com a minhoca, que eu vou querer ter ainda, eu vou querer tentar de novo, mas mesmo que eu descarte nessa composteira no chão, para mim não é mais uma coisa que eu volto atrás, não. É algo que eu já não consigo mais pegar esse tipo de resto que eu sei que eu posso, com 5 minutos eu posso dar para ele um destino adequado e simplesmente jogar no lixo e achar que aquilo ali não, né? Então, eu acho que como alguns de vocês falaram aí, é um modo de vida, né? Eu acho que é um jeito. Eu acho que, inclusive, eu tenho pena de ter sido tão tardio assim. Engraçado que essa Mas semana... sempre é tempo, Edilane. Pois é, e eu fiquei pensando, começar, inclusive, gente, que bobagem essa minha, porque assim, desde pequenininha, eu lembro que a mamãe nunca jogava essas coisas no lixo. A mamãe pegava e jogava na horta, ela pegava e jogava, mesmo que não seja de forma adequada, mas ela sempre jogava cascas de ovos, todos esses restos de alimento, tudo ela jogava. E a gente, de alguma forma, ontem eu até estava conversando com a minha filha mais velha, que a gente começou a assistir um pouquinho o Globo Repórter à noite, falando da Amazônia e tal, e a Gabi virou para mim e falou assim, mãe, como que a gente se distanciou, né, dessas questões das plantas, de como que os mais antigos tinham esses hábitos e a gente se distanciou deles, né? E de alguma forma isso até me emociona, porque é uma retomada e eu acho que eu tenho compartilhado isso fora do grupo que a gente tem, para minha família, inclusive, para ver se incentiva as pessoas a terem também esse tipo de prática no dia a dia, né? Porque eu acho que não é nada complicado e nada difícil, é só a gente se organizar. É isso mesmo, Edilane. E, assim, eu fico pensando nessa, igual você está falando aí, essa questão da gente incentivar, né? O Alisson falou, outras pessoas, e acaba que esse modo de vida, quando alguém vem e observa, acaba chamando atenção. Mas eu acho que o fato da gente estar aqui, né, e termos dado um passo à frente, só o fato da gente fazer isso já nos torna multiplicadores, né? E é isso mesmo, assim, cada um assumindo a sua responsabilidade, porque o lixo, ele é nosso, né? Então, a responsabilidade de destino é nossa também. E trazer essa consciência para as pessoas é muito mais, digamos assim, fazer, né, do que falar que vai fazer. Então, fazendo, a gente já está fazendo a nossa parte. A gente já está caminhando para o fim, nós temos 4 minutos, eu queria ficar aqui conversando a tarde inteira, porque eu adoro conversar disso, mas daqui a pouquinho termina a transmissão. Eu queria que o Alisson mostrasse a composteira de vários andares dele. Mostra aí, Alisson. Olha lá. Então, na hora eu fiquei lá no computador, né? Eu peguei a CC agora pelo celular aqui. O que acontece? Na verdade, são duas, né? Tem essa daqui, ó, tem a torneirinha ali que eu não uso, né? Eu não uso a torneirinha. E tem a de baixo lá, ó. Agora, alguém falou aí, a moça falou aí da folha seca, né? Eu vou guardando aqui, ó. Deixa ela secando e depois você guarda. À medida que você precisar, você usa. Então, aqui, ó, aqui eu vou, durante a semana, vai guardando aqui, ó. E aí eu ainda tenho minha tarefa. Eu não fiz ainda porque o pessoal ia... A gente ia porque conversar, você tá na live, né? E aqui tem meus apetrechos aqui, tá vendo? Tem o baldinho de terra da Lelê virou o baldinho de filtrar o... Na hora que eu tiro o chorume, eu jogo no baldinho primeiro, né? Para tirar o resto
resíduo sólido, né? Fica junto. Mas é isso aí, estou à disposição lá no grupo, lá, quem quiser perguntar e tal, a gente vai conversando aí, meu e-mail está aí, fica à vontade aí para ótimo. precisar. Então, tinha uma informação lá nos meus slides que acabei passando, enfim, não passei, mas assim, só para entender que o aterro aqui de Contagem, ele só tem 7 anos de vida útil. Belo Horizonte já não tem mais aterro dentro da cidade, ela exporta todo o resíduo para Sabará, então, assim, isso que a gente faz é de uma importância muito grande, né? Retirar esses resíduos do aterro é fundamental, é urgente para ontem. E, meu pai, ele estava aqui enlouquecido e ele não deu conta de esperar. Mas ele está fazendo a compostagem aqui em casa. E aí, ó, vou mostrar aqui a terra que ele está fazendo. E ele está vendendo a terra. Ele está vendendo os sacos a R$20, sacos de 20 quilos. Então, se alguém tiver interesse em comprar esse adubo que ele está fazendo, ele é todo de compostagem. Então, fica aí. Se alguém precisar, é só falar que a gente tem adubo aqui. E outra coisa se alguém quiser fazer parte do grupo que tem no nosso quintal, só mandar uma mensagem pelo Lixo Zero RMBH, Lixo Zero BH. Tem uma página também no Instagram, que é o que tem no nosso quintal, é só mandar lá que a gente coloca as pessoas no grupo. E o grupo é para isso mesmo, é para dar força uns aos outros, né? Para a gente se ajudar nesse processo de mudança de hábito aí. E tem alguma pergunta, Márcia? No chat, alguém quer falar mais alguma coisa? Oi. Ou do Instagram? Parte do Instagram aqui, eu vou pedir, Júlia, se tiver, porque eu não identifiquei nenhuma pergunta aqui no Instagram, mas eu acredito que ficou todo mundo tão parado, prestando atenção, eu fiquei aqui parada, aprendendo, rindo muito das colocações da Alessandra, porque eu me identifiquei muito. Esses dias, né, eu também tive que encontrar essa solução, eu dava outro destino, eu levava para minha mãe os orgânicos, porque eu gero muito pouco em casa, e aí eu levava para minha mãe, e aí eu aprendi com ela, né, até o que a Edilane estava falando, né, joga lá no quintal, joga para as galinhas, isso, aquilo ali, né, acontece ali, e aí eu fiquei aqui muito prestando atenção, acho que foi muito esclarecedor as questões, acho que o pessoal se satisfez bastante em ouvir os relatos, pessoal. Obrigada mesmo, foi muito legal. Obrigada. Agradeço todo mundo do grupo Marco, Alessandra, Dani, o Alisson, a Edilane, que vieram, né, se disponibilizaram a estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. E a gente está junto, né? Sempre. Precisando, só falar que estamos aqui para... Foi muito bom ter vocês aqui.